Oi, pessoal, eu agradeço por vocês virem aqui à apresentação, já que eu sei que vários têm o exercício que eles querem fazer, então eu vou apresentar aqui rapidinho para o meu trabalho final de estágio que a faculdade pediu. Atividade de socialização. Com isso, vamos fazer a apresentação. Nesse trabalho, eu irei apresentar as minhas experiências no estágio, além de também falar sobre a área de concentração que eu escolhi para esse estágio, que foi a fisiologia do exercício. Qual é a justificativa de fazer essa apresentação? Bom, o motivo de fazer essa apresentação é de eu falar nas minhas próprias palavras as experiências que eu tive. Ajuda a você a articular os pensamentos, que vai ser bastante importante, pois esses assuntos que eu aprendi no estágio vão ajudar muito para a minha carreira no futuro, quando eu virar um professor de educação física. Não só isso, para as pessoas que estão ouvindo, isso pode ajudar essa apresentação, saber mais como é que funciona o exercício, o que ele faz com o nosso corpo em detalhes. Isso pode te ajudar bastante no seu exercício. Por exemplo, a minha área de concentração, que é a fisiologia do exercício, que eu também vou apresentar aqui, além de minhas experiências no estágio, ajuda bastante na pessoa no exercício. Se você sabe qual é o efeito que seu corpo tem quando você faz o exercício, ajuda bastante no seu fazer. Então, os objetivos principais vai ser que trazer o conceito da musculação, que é algo bastante importante na fisiologia do exercício, descrever sobre a importância do exercício e como é que ele impacta a saúde, e também abordar o sedentarismo no corpo, que várias pessoas sedentárias existem no mundo. Claro, não vocês estão fazendo exercício, mas sabendo mais como é que o sedentarismo afeta o corpo, faz que você seja motivado de nunca sair do exercício. Com isso, vamos começar com a parte da fundamentação teórica. Isso aqui é onde eu vou descrever mais ou menos como é que funciona o exercício e essa matéria. Como nós sabemos, vários benefícios na saúde e no corpo são feitos quando a gente exercita. A gente não sofre tantas doenças crônicas que nem várias pessoas que não fazem exercício. Pessoas que são sedentárias normalmente têm mais doenças crônicas. E normalmente, quando a gente faz exercício, nosso corpo fica mais forte, mais poderoso, pois quando a gente faz o exercício, o nosso corpo se adapta aos poucos durante e depois do exercício, ele adapta o nosso músculo esquelético. Uma parte muito importante do corpo, porque é a parte de todas aquelas fibras, músculos e carnes do corpo, que você utiliza quando você movimenta o corpo. E com isso vamos falar sobre pesquisas de vários conhecedores dessa área, que eu achei muito importante. Como afirmam Ocarino e Serakides, em 2006, a inatividade física constitui um fator de risco para a sua saúde. Com isso em mente, um indivíduo que está procurando melhorar a saúde corporal sempre terá várias formas de praticar exercícios físicos, sendo caminhada, exercício na academia, natação, fazendo esportes, várias opções. Todo mundo tem opções que possam ser algo que elas ficam mais interessadas de fazer comparado com outras atividades. Então, quando é questão de se você vai gostar do exercício ou não, tem várias opções. Alguns que você talvez não goste e alguns que você goste. Então, você tem opções para procurar a que você gosta melhor para fazer o seu exercício. E a pesquisa que eu achei mais importante, que é no Guide Juno et al., foi em 2018. É mais ou menos um papel de pesquisa que é muito, muito detalhado. Eu recomendo muito vocês lerem, que ajuda bastante você a entender sobre não só a saúde, mas também educação física. Esse papel de pesquisa enfatiza que a força muscular, considerada a capacidade do músculo esquelético, ela produz tensão. Tensão quando você faz exercício.
E cedendo à resistência é parte integrante de qualquer programa de exercícios físicos, onde o seu objetivo é o seu rendimento esportivo, sua saúde ou a sua qualidade de vida. Vários dos autores nesse papel afirmam que grande parte do público-alvo que procura a prática de exercícios tem como objetivo principal a estética corporal ou a melhora na saúde. E isso é bastante interessante, pois esses são os principais motivos, não é? Normalmente a pessoa quer ficar mais bonita, às vezes porque ela é gorda e ela quer ficar mais magra. Ou ela quer uma melhora na saúde, e normalmente, sempre quando tem um médico e você tem uma saúde meio ruim, tem uma chance de ele mencionar de fazer exercício. E com todos esses efeitos que o corpo faz na sua estética corporal e também na sua saúde, foi o motivo que eu escolhi Fisiologia do Exercício, pois ela mostra especificamente como é que tudo isso acontece. Como é que seu corpo fica mais esteticamente bonito e como a sua saúde melhora. Com isso, antes de eu falar mais em detalhes sobre a fisiologia e meu estágio aqui, eu vou falar sobre a metodologia. Como você sabe, aqui é o Clube Sênior, que fica em Paramirim, aqui na Bahia. E aqui tem vários lugares, espaços, onde você consegue fazer exercícios. Tem uma piscina nesse local, tem uma quadra de esportes, onde a maioria das pessoas faz futebol. E, é claro, do lado aqui dessa sala, que a gente está apresentando esses slides, tem uma academia bem grande para vocês fazerem os exercícios nas máquinas. Aqui é um local muito bom para você fazer exercício. Tem várias atividades que você pode fazer. E nesse período aqui que eu fiquei no estágio, eu tive que fazer 52 horas no estágio. E depois eu tive que fazer entrevistas com profissionais nessa área de educação física, fazendo 10 perguntas para cada um. Eu falarei mais sobre o estágio e das entrevistas mais à frente. Com isso, o que nós podemos observar aqui nesse local? Nesse local aqui é um vasto espaço. E aqui, além dessas quadras e esses locais de fazer exercício, também tem locais para fazer danças. Por exemplo, aqui a gente faz capoeira também. Normalmente na parte de baixo aqui dessa sala tem um local muito grande, onde o pessoal, além de jogar sinuca e alguns outros jogos, nesse clube também lá embaixo faz dança da capoeira, que é uma dança muito boa. É uma dança muito boa para dançar e também serve como um estilo de luta também. Então, muito útil capoeira. Se são interessados, eu recomendo muito. Com isso, vou falar aqui em breve sobre as entrevistas que eu fiz depois do estágio. Qual foi o meu foco nas perguntas que eu fiz no povo? O foco foi de falar sobre a fisiologia do exercício e da hipertrofia muscular que acontece muito nessa fisiologia do exercício. E com isso, eu também perguntei sobre coisas que o povo também precisa se preparar antes de fazer exercício. E isso também é um fator muito importante. Vocês não têm a menor ideia de quanto um alongamento básico ajuda bastante antes de você começar no exercício. Então, caso vocês não fazem isso, recomendo muito de fazer no mínimo um alongamento antes do exercício. Uma das perguntas que eu priorizei de mostrar aqui nesse slide foi: existe necessidade de realização do teste ergométrico antes de se iniciar os treinos de musculação em uma academia? E uma coisa que foi muito destacada é que 2 entrevistadores priorizaram que sim, existe muito a necessidade de você fazer esse exercício, esse teste ergométrico. Mas o terceiro falou que não se é de extrema necessidade, mas que é muito recomendado. Porque eu tenho quase certeza que várias pessoas, quando a gente vem na academia, a gente não fez teste ergométrico. Eu fiz, talvez você não fez, talvez você fez, mas várias pessoas que vão para a academia não fazem esse tipo de teste. Às vezes elas só vão direto. E essa terceira pessoa falou que não é de tanta importância, mas que ainda é recomendado, principalmente para quem tem problema cardíaco. Pois esse teste ajuda muito a você saber se você está tendo algum problema cardíaco e de quanta intensidade você tem que estar no exercício para não ter problema cardíaco, você não tem um infarto.
Em fato, se você tiver qualquer problema de saúde que envolve o corpo, talvez asma, problema cardíaco, diabetes, você tem que fazer um teste com um médico, um nutricionista, você tem que ver com um profissional de saúde. Pois porque senão, se você não saber direito, você vai se dar mal. Se você não saber a intensidade do exercício que você tem que fazer. Outras coisas que eu perguntei foi quais são as técnicas e instrumentos adequados para mensurar um progresso na musculação. Pois na fisiologia do exercício é muito importante você ver o seu próprio progresso no seu corpo, como é que está se fortalecendo, se você está fazendo direito, se o progresso está mais devagar do que deveria estar. E aí eles destacaram vários instrumentos de mensurar o progresso. E uma coisa que também um entrevistado falou é que uma das principais maneiras é o exercício em si. Porque você vê quando você percebe, você consegue levantar mais peso do que o usual. Você percebe que seus músculos estão mais fortes e mais volumosos. Uma coisa que dá para você principalmente ver o seu progresso é no exercício em si. Com isso, agora vamos para a parte do estágio. O que aconteceu no estágio? No estágio, eu tive que aprender sendo guiado por um professor aqui do local. Vocês conhecem, Paulo. Ele é bastante bom. E ele me guiou em instruir e mostrando como instruir várias pessoas. Sendo pessoas experientes, novatas, adultas, jovens, pessoas que têm problemas de saúde ou não. E nos primeiros dias, eu só fiquei observando como é que ele guiava as pessoas, como é que ele instruía. E eu ajudava, tipo, pegando peso, ajudando o pessoal, contando quantas vezes eles estavam fazendo exercício. Tipo, 1, 2, 3, tipo, quando eles levantavam o peso. Mas depois de alguns dias, eu acho que foi a partir do segundo, terceiro, onde ele me deixou instruir. Só que ele me deixou instruir pessoas experientes, pessoas que já faziam exercício, pessoas que fazem exercício já faz um tempo ao ponto que elas só precisam de um guia mínimo. Não suficiente, eles não são experientes o suficiente para fazer tudo sozinho, mas que são experientes o suficiente para fazer a maior parte das coisas sozinhos. Então eu comecei a instruir essas pessoas primeiro. E aí, a partir dos dias se passando, comecei a instruir pessoas que eram mais novatas, que precisam de um guia mais elaborado. E aí depois, teve vezes onde o professor nem precisou me observar enquanto eu instruía as pessoas, porque eu fiquei bom em instruí-las. Ele sabia que eu podia confiar em mim e instruí-las. E foi assim, os dias eu fiquei melhor em instruir e orientar as pessoas nos exercícios nas máquinas, pois você também precisa saber como é que mexe nas máquinas para ajudar as pessoas. E também, ao longo do estágio, eu vi vários clientes que fez uma experiência bastante importante para eu, no futuro, ser um professor. Por exemplo, ter que instruir uma pessoa que tem um problema de saúde. Tem uma pessoa onde tinha um problema na perna e ela estava fazendo exercício por recomendação médica para poder melhorar a perna. Ela estava ruim. E várias pessoas que tinham diabetes, pessoas que tinham problemas cardíacos. E eu tive que instruir de acordo com esses fatores. Então me deu muita experiência. E aqui estão algumas das referências que eu fiz. Com isso, a gente termina aqui. Pois aqui está uma frase que é muito bom. Nem sempre estaremos motivados, mas precisamos ser disciplinados. Pois, o seguinte, quando a gente faz o exercício, às vezes a gente acha que as coisas não estão melhorando, que às vezes não estamos ficando fortes o suficiente. Mas uma coisa da fisiologia que eu observando vários aqui, vocês fazendo exercício aqui, é que eu vi, quando vocês faziam exercício, os seus músculos aumentavam de tamanho. Os seus corpos ficavam mais cansados, mas eles ficavam mais fortes. Eu via o progresso. Pois é assim que o corpo funciona. A fisiologia do exercício, quando você faz exercício, os músculos se apertam, ficam mais fortes para poder aguentar o peso. O seu oxigênio e o seu sangue batem mais nas suas veias. E você vai gastar muita energia. Mas aos poucos você vai gastar cada vez menos energia quando você faz esses exercícios. E seu corpo vai ser assim, vai doer de vez em quando, vai doer. Pois seu corpo se adapta, porque ele quebra, mas ele se reforma
mais forte. É assim que funciona o exercício. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui, de terem ouvido eu falar sobre minha presença no estágio, instruindo vocês e também na minha observação da fisiologia do exercício ocorrendo em ação. Muito obrigado. Vocês agora podem voltar para os seus exercícios.